oração, a gente tem o evangelismo, que agora é à noite, né, por gel, mas era tarde comigo, irmão Áurea, eu, Áurea, missionária Cacilda, irmã Zezita e outras irmãs, toda segunda-feira à tarde. A gente fazemos um trabalho. Então, aquela área onde tem a base missionária, a gente evangelizou muito ali dentro. Porque pense para gostar de favela como eu, para trabalhar dentro com as pessoas. Eu gosto muito. Então, foi assim, resumindo o Guará, eu estou até hoje no Sassa, né? Eu acho que esse ano ainda no Sassa. E professora da escola dominical. Fiquei como professora já faz muitos anos, só não me lembro. Mas eu nunca dava aula, pouquíssimas aulas dei, que dava era a missionária Cacilda. Quando ela saiu, tanto que eu quase também nem ia para a escola dominical, mas o pastor Daniel nunca desistiu de mim. Todo ano ele me permitia ficar com ela. Aí foi quando ela saiu do ministério, entrou eu e aquela menina, a esposa de George. Sim, Célia, né? Célia. A gente ficou uma semana eu, uma semana ela. Depois Célia vai embora e eu fiquei até por um tempinho só. Até que quando surgiu a pandemia, né? E ficou aquela aula para todo mundo. Dei aula online, fiz pregação online. Saía daqui, agora se eu contar esse período, que eu acho que vocês até já sabem. Nesse período de 2020, o meu esposo vai embora. Aí é que chegou a parte trágica da minha vida. Mas o seu esposo vai dos meninos? Não, deles eu fiquei viúva. Aí me casei de novo. Me casei com Marcelino. E a gente viveu 17 anos. E 7 anos de casado é 8, acho que não, é mais. Deve ser 9 anos já de casada. E quando ele foi embora, no início, minha mãe estava aqui tudinho, e eu pensei que ele ia embora e ele ia voltar logo. Então eu não sofri muito. Mas quando eu vi os meses passando e vi ele não voltando, eu comecei a ficar com depressão. Só que nem eu mesmo no início percebia que eu estava depressiva. E a gente também não ia para a igreja por conta que a igreja fechou. Né? Aí eu levo minha mãe de volta para casa. Isaac ficou muito mais na casa da mulher dele do que aqui. Ele trabalhava para de noite ir embora. Então eu entrei numa depressão terrível. E nessa depressão que eu tive, a igreja não descobriu. Então, quando o pastor Daniel dizia, a senhora vai pregar hoje, eu ia. A senhora vai dar aula hoje, eu ia estudar. Mas em casa eu bancava o terror. Eu não quebrava nada meu, mas eu entrava, eu dobrava o joelho no chão assim e começava a clamar por socorro a Deus. Então, foi um momento terrível. Eu me mediquei. Eu comecei a tomar medicação controlada, a depressão, que até o que ela toma aí, eu tomava. Tomei por um ano sozinha. E na igreja você tá vendo essa Ivanilda aqui. Mas em casa eu não era essa Ivanilda. Quando eu comecei a tomar essa medicação que eu tomei por um ano, aí eu decidi não tomar mais. Eu disse, não, foi até hoje você. Foi até hoje, eu não aceito mais isso. E aí Deus foi trabalhando na minha vida, trabalhando. E eu posso lhe dizer que eu venci. Mas eu não tive ajuda. Minha sobrinha, ela é técnica de enfermagem. E não estava chamando os técnicos, os auxiliares, para trabalhar na pandemia. Aqui em Paulista teve a chamada, né? Então, em toda a área de Recife também. E quando a minha sobrinha disse para mim que ela sabia a vontade que eu tinha de ir trabalhar, ela disse, tia, não é bom para a senhora. A senhora nem está bem, né? Está vivendo esse momento difícil da sua vida e a senhora não vai ter a experiência que eu tenho.
A senhora E pode... o risco, né? O Você risco ainda se expor, muito né? grande, é. Por quê? Porque eu parei, eu preciso de 6 meses para completar o técnico, 6 meses só. E Paulista estava dando isso também. Você ia trabalhar, mas você também ia completar para formar o técnico. Só que ela me aconselhou tanto à noite devido à Acho que ela se doença, preocupava. Isso. que ela disse que eu poderia me contaminar pela falta, pela inexperiência que eu estava. Aí eu desisti. Mas agora tem tempo. Deus ainda realiza sonhos. É. Então corra atrás. Quem sabe a senhora não consegue, nem que seja no meio período, colocar aí o seu desejo em prática e através da sua profissão. Porque no leito a senhora sabe, tem muita gente que precisa ouvir a palavra de Deus. É verdade. Você vai fazer as duas coisas. Você vai fazer... Tem uma outra experiência que foi essa, foi a primeira. Uma mulher que ela tinha erisipele. E eu fui lá fazer a visita, a minha primeira visita, quando eu era, depois que eu tinha saído da Universal. E eu não tive coragem de dizer para ela que Jesus tinha dito para mim que ela estava curada naquele dia. Fiz a oração por ela e Jesus disse, diga para ela que eu curei. E eu não tive coragem de dizer para ela, mas eu disse para a mãe, olha, Jesus está mandando eu dizer à sua filha que ela está curada, mas eu estou sem coragem, mas eu quero dizer para a senhora, porque se ela ver, botei minha fé em dúvida. Porque se por acaso se ela ficar curada, a senhora já sabe o que eu estou lhe dizendo. Mas a mãe dela contou imediatamente. E Deus fez. Então, são mãos que curam. Até hoje, quando eu estou orando, eu oro assim. Para que Deus use aqueles médicos, técnicos de enfermagem dentro dos hospitais. E que unja as mãos dele. Porque quando eles for fazer cirurgia, for tocar naquele paciente, conversar um pouquinho, haja cura, haja libertação e haja salvação. Mas eu também não deixo de dizer que ele continue sob minha mão. Porque agora, recentemente aqui na igreja, a irmã Zezita passou por um período muito triste de doença. E eu orei por ela daqui de casa, não fui nem lá. E Deus fez a obra lá. Até hoje a filha dela tem uma gratidão, né? E a questão da depressão que eu estava falando, quando o Gel ligou para mim, eu já estava bem melhor quando o Gel ligou, e ela não estava bem, ela estava muito mal, estava naquele período, né, o processo da doença, e eu fui lá. E ela foi a única pessoa que eu contei que eu estava ainda depressiva, já no finalzinho, mas ainda estava. E eu conversei muito com ela sobre isso, porque ela falou muito de solidão, de muita coisa. Eu aproveitei e dei o meu testemunho para ela. Ela foi a primeira pessoa. Quando era no outro dia que eu chegava, a minha professora dizia assim para mim, Vanilda, minha filha, olha, vá direto para a ala tal, porque os seus pacientes estão tudo te esperando, estão cada vez melhor. E eu me sentia, eu dizia, meu Deus, que coisa linda, como é que a gente coloca as mãos, né? Faz, claro que eu também vi muitos morrerem, muitos em fase terminal, né? E que eu botei a mão ali, que ele teve a melhora, mas depois morreu. Mas teve muitos que saíram da enfermaria. E a professora atribuía aquilo a mim. E eu dizia, não sou eu não, é Deus. Porque é Deus que unge a minha mão, para que eu possa orar por eles. A médica tirou a cânula do paciente e a gente, como auxiliar de enfermagem, tem que lavar, fazer aquele procedimento todo, né, para se colocar lá no lugar. E ali eu ficava com um pouco de nojo, sabe? Ficava no você. Mas eu ia lá, fazia tudo, organizava tudinho, depois colocava ali, ela colocava. E ali eu fazia a minha oração, porque não se pode. Então a gente botava a mão ali, posso orar? E aí eu fazia essa situação aí. E eu não me sinto em nenhum momento na necessidade de contar. Mas eu caí também. E olha que o povo olhava para mim e dizia, mãe Vanilda, Deus me deu uma revelação do que ia acontecer comigo. E aconteceu. Eu, antes de aceitar Jesus, eu bebia, eu fumava. E eu passei um período da minha vida, que foi depois que o pai do meu filho morreu. Comecei a trabalhar
comecei a conhecer novas amizades não cristãs. E aí eu voltei a beber, voltei a fumar e passei um bom tempo afastada da igreja. E foi aí onde eu conheci esse meu esposo, que ele também estava afastado da igreja. E ele dizia, eu vou voltar para a igreja para você voltar. E foi através dele, do jeitinho dele, que ele evangelizando comigo assim, falando comigo, que eu voltei para a igreja até hoje. Mas o cair é do homem, levantar é de Deus. Então eu tive também, por isso que muitas vezes eu entendo quando eu vejo que alguém caiu. Porque às vezes a gente quer já fazer um julgamento. Mas rapaz, não era o pastor da igreja, não era o presbítero, a missionária. Se bem que na época eu ainda não era nem missionária. Mas caí. Agora, Deus me levantou? Sim. Então, ninguém é super crente, né? Ninguém é super crente, ninguém é super santo, até porque a Bíblia diz que a santificação, ela vem dia após dia. Então, cada dia eu vou estar melhor, né? Mas vai ter um dia que tem um lado meu que não está desenvolvido e eu posso cair no pecado. Então, a gente somos sujeitos ao pecado, que a gente pode fazer o quê? Não julgar, mas ajudar. E eu louvo a Deus porque meu esposo foi o canal de bênção para a minha vida, para que hoje eu voltasse para os caminhos do Senhor. E eu lhe digo, quando a gente cai é muito ruim. Porque, por exemplo, quando eu era muito mais fervorosa, e hoje eu não sou mais fervorosa do que antes. Mas eu tenho uma coisa que antes eu não tinha, eu amadureci. Então a gente amadurece dia após dia. Seja numa queda, seja nisso. Aquilo que eu caí, eu já sei que eu não caio mais. Aprendi muito. Há determinadas quantidades de amizade que naquela época eu me agarrei e que hoje eu quero distância. Sabe? Há alguns irmãos que são nossos irmãos que não servem para mim como amizade. Entendeu? Então são coisas que a gente adquire com experiência. Aí é preciso a gente vivenciar, porque se você não vivenciar, você não aprende.